Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos estar vendo a terceira aula desse quarto trimestre da classe dos juvenis nas lições de escola bíblicas que tem por tema falso ou verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. E a nossa aula de hoje, a aula número 3, tem por título Humanismo, a criatura colocada acima do Criador. Vamos aprender hoje um pouquinho sobre esse conceito de humanismo e o que a Bíblia nos fala sobre esse humanismo, certo? Antes de tudo, deixa eu dar um recadinho bem rapidinho para você. Eu sou a Laura, sou estudante de teologia, professora de escola bíblica da classe dos juvenis e quero desde já que você deixe aqui nos comentários o que você está achando dessa série nova aqui no nosso canal, sobre cada semana estudando uma aula da classe dos juvenis. Vou pedir que você já compartilhe esse vídeo com algum juvenil ou com algum professor dessa classe, certo? Deixe o seu like também, se inscreva e ative o sininho para você não perder as novidades que estão saindo quentinha toda semana. Agora, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje já começa com um versículo muito importante, que está em Daniel, capítulo 4, versículo 34. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Amém? E como leitura bíblica, essa aula tem o livro de Daniel, capítulo 4, versículos 28 ao 34. Você aí de casa, leia. É muito importante que você leia esse texto para entender um pouco mais sobre o que nós falaremos hoje. Ponto. O que é o humanismo? O humanismo nada mais é do que colocar o homem no centro de tudo. Colocar o ser humano no centro de tudo. Isso é o humanismo. É você pegar a figura do ser humano, colocar no centro das próprias vontades, dos próprios desejos, das próprias decisões, de tudo que o rodeia, o centro. Tudo se mover de acordo com a vontade do ser humano. Só que lendo as Escrituras Sagradas, nós aprendemos que a Bíblia ela vai de contra e na contramão do humanismo. Enquanto o humanismo prega que a vontade do homem é soberana, que a vontade do ser humano ela é acima de tudo, a Bíblia nos revela que o que está acima de tudo é somente e unicamente e exclusivamente a vontade soberana de Deus. Porque Deus é quem é o criador de todas as coisas. E a criatura, que é o ser humano, não pode ser maior do que o seu criador, que é Deus. Não tem como. Enquanto as pessoas, o mundo, o sistema, a sociedade prega que tudo bem, que é tudo relativo, que o homem pode fazer o que quer, que não vai prestar conta de nada a ninguém, nós vemos que a Bíblia nos revela que isso não passa tão somente de uma falácia, de uma mentira, que quer a todo custo tirar a verdade absoluta da Bíblia e colocar na cabeça dos nossos adolescentes que eles podem escolher ser o que eles querem ser, que eles podem fazer o que quiserem, que está tudo bem, que não tem problema nenhum, que não irão prestar conta. Mas nós sabemos que como criaturas, nós temos um Criador que é soberano. Não importa o que aconteça, não importa as mudanças que o mundo tenha, a soberania de Deus ela é eterna, ela não muda. O ser humano muda, o mundo muda, o sistema muda, mas Deus não muda. Indo um pouquinho mais à frente agora, Salmo 150, versículo 2. Tiago 4, versículo 6. Esses dois versículos é importante que você leia.
O homem se torna o centro de tudo. O homem não precisa de Deus. O homem se torna soberbo. Isso é o que é colocado como crença na cabeça de muita gente. Que o homem é o centro das vontades, que o mundo gira em torno dele. O homem que eu digo, o homem ser humano, tá? É no geral. Que o ser humano não precisa de Deus. E por se achar autossuficiente nesse quesito, a soberba acompanha. E se você observar Tiago, capítulo 4, versículo 6, vai nos deixar claro o que acontece com os soberbos. A soberba, ela não vem de Deus. A soberba não é algo de Deus. E quando eu coloco na minha cabeça que eu sou autossuficiente, que eu não preciso de Deus, eu estou com a soberba reinando, impregnado em mim, que eu começo a me achar maior, melhor do que Deus, e que para mim Deus é apenas uma figura. E muitos acabam nem acreditando mais em Deus. Que nós tenhamos cuidado, porque às vezes vem algo tão enfeitadinho, tão bonitinho, que a gente não imagina o quão perigoso pode ser. Não se afaste de Deus, nem por brincadeira, nem para experimentar. Tome cuidado. O ser humano, ele é frágil, o ser humano, ele é pequeno perante a soberania de Deus. O Deus, ele não volta atrás, ele não se arrepende. Mas o ser humano muda, o mundo muda, o sistema muda. E é por isso que nós temos que ter cuidado. É por isso que nós temos que conhecer as armas que o inimigo tem usado para nos tirar da dependência de Deus, para nos fazer acreditar que nós somos algo onde, na verdade, nós somos pequenos, somos frágeis, somos pó. Devemos ter cuidado. Segundo ponto, as consequências do humanismo. Romanos 1, versículo 25, eu vou deixar para que você leia. O humanismo, ele rejeita Deus e distorce as verdades bíblicas. Ele passa a se importar mais com os assuntos que não têm origem em Deus, rejeitando Deus como soberano sobre tudo e sobre todos. Ou seja, o humanismo, ele rejeita Deus. Ele coloca as verdades bíblicas como mentiras, como se o ser humano é quem estivesse acima de tudo e não Deus. Mas nós sabemos que não é assim. A questão do orgulho. Até tem um exemplo disso aqui na própria revista. Mas é quando, veja só, não é errado nós orarmos e pedirmos algo a Deus. Não é errado nós orarmos e pedirmos para passar em algo, para uma vaga em um emprego, em um curso, em algo. Não é errado nós pedirmos. O errado é se eu conseguir e começar a achar que eu consegui com as minhas próprias forças. É claro que nós nos esforçamos, é claro que nós estudamos, é claro que nós nos profissionalizamos, é claro que nós vamos atrás, é óbvio. Mas se Deus não estiver conosco, se Deus não nos clarear a mente, se não for da vontade de Deus, nós não vamos conseguir. Isso se aplica a tudo. Tudo. Não ache que você conquistou algo somente por méritos seus. Eu sei que você estuda para passar naquele concurso. Eu sei que você se profissionaliza para talvez conseguir um emprego melhor ou uma promoção no emprego atual ou no seu próprio negócio. Eu sei disso, eu também faço isso. Eu também estudo bastante, eu também me profissionalizo bastante. Mas nós não podemos deixar as nossas conquistas subirem a nossa mente para nós começarmos a achar que eu consegui por mérito meu, que Deus não teve participação. Porque se não for Deus quem nos dá sabedoria, nada adianta você querer encher sua cabeça de livros. Lembro-me de Salomão.
Deus disse, Salomão, o que tu queres? Tu pode fazer um pedido. E ele disse, Deus, me dê sabedoria. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele disse, me dê sabedoria. Se nós não tivermos sabedoria de Deus, nós não conseguimos nada. E tudo que nós conseguimos nunca é por nosso próprio mérito, mas é por Deus. São bênçãos que Deus nos dá. Vou deixar alguns versículos que você pode ler e completar esse raciocínio. Provérbios 16, 18, Jeremias 17 e versículo 9, Provérbios 4, versículo 23. Os valores divinos devem ser seguidos. Os valores divinos devem ser o nosso padrão. E é esse padrão de valor divino que nós temos que seguir. Os seres humanos são falhos, não são capazes de ser os responsáveis pela criação e desenvolvimento desses valores. Por esse motivo, guarde o seu coração. Parafraseando aqui a comentarista da lição. Abre aspas, não se iluda acreditando que foram os seus talentos e os seus esforços os únicos responsáveis por alcançar grandes feitos. Fecha aspas. Como eu disse, não são por méritos nossos, mas é de Deus. Por mais que eu estude, eu tenho que estudar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer minha parte. Mas eu não posso me apropriar da parte de Deus achando que eu fiz tudo sozinha. Vamos agora para o terceiro ponto. O perigo do humanismo. Uma filosofia que relativa à verdade. O humanismo acaba sendo uma porta de entrada para outras filosofias. Abre aspas. Como o humanismo rompeu com o pensamento vigente na era medieval, também chamado de período das trevas, tudo que estava relacionado a Deus ou à religião cristã passou a ser questionado ou mesmo condenado. Por esse motivo, o humanismo encontrou um terreno muito fértil para aprofundar suas raízes. Fecha aspas. 2 Timóteo 3, versículo 1. Para encerrar esse terceiro ponto. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, principalmente para a juventude, onde eles são atacados de vários lados, de várias fontes, de vários lugares. Nós temos que deixar claro para eles que o perigo de se achar autossuficiente e se achar o bambambam da história, o centro das atenções, é que com isso começa a entrar vários outros pontos, como o orgulho, como a soberba e tantas outras coisas que não dá tempo de falarmos tudo, senão vai para mais de hora. Se nós observarmos Daniel, no livro de Daniel, e observando a leitura bíblica que encaixa nesse terceiro ponto, nós podemos ver que o rei Nabucodonosor, ele começou a crescer muito o nariz, como a gente chama aqui. Ele começou a ficar muito soberbo. E ele começa a falar muita coisa. Começa a falar, olha como é grande a Babilônia que eu construí, olha como isso aqui é grande o que eu fiz, olha isso, olha aquilo. E nós podemos ver o castigo que ele teve por ele se achar maior do que Deus. Que nós não venhamos ser pegos por essas crenças de que eu sou tudo que eu sou, que eu tenho tudo que eu tenho por mérito meu. Tem a parte do meu esforço. Mas se não for Deus quem nos dá, de nada adianta o esforço. Para concluir, o humanismo tenta colocar o homem no mesmo patamar de Deus. Conduz o homem à soberba, ao orgulho, a acreditar que ele tudo pode e que ele mesmo por si só se basta. Mas, na verdade, nós somos
finitos, nós temos um fim, nós somos breves, nós somos frágeis e somos dependentes de Deus. Até para continuar respirando. Se o nosso coração parar de bater, ainda que por alguns segundos, e nos faltar o ar, nós perecemos. Isso é escrito pela comentarista da revista. Nós somos breves, nossa passagem nesse mundo é breve. Nós temos um começo e um fim. Deus não tem. Nós somos breve, Deus é eterno. Nós somos frágeis, Deus não é frágil. Se nos falta o ar, nós morremos. Deus vive eternamente. Se nós temos um problema sério de saúde e não tratar, nós morremos. E às vezes até tratando, nós morremos. Veja como o ser humano é frágil. Veja como o ser humano precisa e depende de Deus para sobreviver e para viver. Veja como o ser humano ele depende sim de Deus para conquistar coisas no seu dia a dia. Que nós, a cada dia, possamos colocar Deus sempre no lugar que é dele, que é o Altíssimo. O lugar de ir acima de tudo. Coloque Deus acima de todas as suas escolhas. Coloque Deus acima de tudo na sua vida. Não se coloque acima de Deus e não coloque algo acima de Deus ou alguém acima de Deus. Não faça isso. Que Deus possa lhe dar sabedoria, que Deus possa lhe ajudar, que Ele possa lhe encher de graça e de conhecimento. E que a cada dia eu e você possamos entender o quanto somos frágeis, o quanto somos pó e o quanto nós somos necessitados da presença de Deus. Amém? Espero que eu tenha ajudado você de alguma forma nessa aula. Até a próxima aula, na próxima semana, se Deus permitir. E ativa as notificações. Teremos muitos vídeos ainda aí que estão para sair nos próximos dias. Deus abençoe sua vida. Deus te encha de sabedoria. Até o próximo vídeo, se Jesus assim permitir. Amém? Deus abençoe.